vamos nos preparar assim para que tenhamos bom proveito desse tempo que vamos passar juntos em meditação, em oração. Cada um de nós consegue sim aquilo que veio buscar na casa, o amparo espiritual para as suas necessidades. Mas é preciso que saibamos estar na reunião em paz. Então tenhamos paz. Boa noite a todos. Se andarmos na luz como Ele está, teremos comunhão uns com os outros. João, capítulo 1, versículo 7. Tanta vez dissensões e incompreensões nos separam, resoluções da vida particular, incompatibilidades, interpretações discordantes, ressentimentos. E com isso, consideráveis perdas de tempo e trabalho nos arruinam as tarefas e perturbam a vida. Retiramo-nos do campo de serviço, prejulgamos erroneamente pessoas e fatos, complicamos os problemas que nos dizem respeito e desertamos da obra a realizar. Contudo, não nos sobrevirão semelhantes desastres se andarmos na luz, porque, na claridade irradiante do Mestre, compreenderemos que todos partilhamos as mesmas esperanças e as mesmas necessidades. Se nos movimentarmos ao sol do Evangelho, saberemos identificar o infortúnio, onde cremos encontrar simplesmente rebeldia e desespero, e a chaga de ignorância, onde supomos existir apenas maldade e crime. Percebemos que o erro de muitos se deve à circunstância de não haverem colhido as oportunidades que nos felicitam a existência. E reconheceremos que, situados nas provas que motivaram a dor de nossos irmãos caídos em delinquência, talvez não tivéssemos escapado à dominação da sombra. É que a luz do Senhor nos fará sentir o entendimento real. Não bastará, no entanto, que ela fulgure tão somente em nossa razão e pontos de vista. É necessário andarmos nela, assimilando-lhe os sagrados princípios, para que assinalemos em nós a presença da verdadeira caridade, a alavanca divina que, por agora, é a única força capaz de sustentar-nos em abençoada comunhão uns com os outros. Emmanuel, do livro Palavras da Vida Eterna. Uma ótima palestra para vocês. Você quer falar em fé ali? Microfone? Sem microfone? Porque inclusive é bom que você vê que ali tem um foco que vai pessoas em outras salas pela televisão de dá um jeitinho. Senhor Jesus, já somos abençoados desde o momento que optamos por vir à reunião de hoje. Bom este momento. Foi importante para nós optarmos por estar aqui. Nem sabemos, Senhor, ou melhor, não sabíamos, o que estava reservado a nós, a receber os eflúvios de paz e de luz que tanto necessitamos. Pois lá fora, a vida tem sido cruel, abatendo-nos, preocupando-nos, e assim aqui recebemos luz
recebemos o que precisamos para continuar a viver, que é a paz de Deus. Por isso, os nossos agradecimentos nós colocamos a teus pés e pedimos aos nossos guias e protetores que nos permitam, em nome de Deus, estar dando início à reunião desta noite. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Graças a Deus, meu Pai. Nós vamos ter um estudo hoje com o nosso companheiro Paulo, que vai trazer para nós as suas reflexões. Acho que agora eu liguei. Boa noite a todos. Que Jesus nos abençoe mais essa noite de estudos e que nós possamos estar sintonizados com nossos amigos espirituais para entendermos bem a mensagem de hoje. O estudo de hoje ele está baseado numa lição que é de Hamed, que o título é Teu Lugar na Vida. E é muito interessante o pensamento do Espírito, e eu acho que é a nossa obrigação, quando a casa se propõe a estudar um livro, uma mensagem, é a gente tentar exatamente entender o que o Espírito está querendo dizer para a gente. Que aí não teria propósito nós estarmos estudando determinada página se não for para entender o que o Espírito está querendo dizer para a gente. Então, esse desenvolvimento do raciocínio do Espírito é baseado em cima do item 5 do capítulo 7 do Evangelho segundo o Espiritismo, que é aquela parábola que diz, aqui tem alguns trechos, a gente vai dizer para se situar dentro do contexto do pensamento dele. Quando fordes convidados para as bodas, não tomeis nelas o primeiro lugar, temendo que se encontre entre os convidados uma pessoa mais considerada que vós, e que aquele que vos tiver convidado não venha vos dizer, dai vosso lugar a este. E encerra com outro trechinho, concluindo, todo aquele que se eleva será rebaixado, e todo aquele que se rebaixa será elevado. Se nós tivéssemos que resumir isso numa linguagem simples, numa colocação bem objetiva, a gente vê aqui, é para o cara tomar um chá de Simancol e se tocar diante da sua postura. Então, tem pessoas que não têm noção, a mínima noção, dessa postura, que a gente chama de exatamente, para o cara não se marca, aquele ato que a pessoa comete, que quem está em volta observa logo que é inadequado. Isso acontece em vários lugares que a gente frequenta, por isso que é interessante, e Jesus coloca sempre isso. Coloca umas situações bem práticas, que é para a gente entender, não só teoricamente, o conceito que está ali, mas a parte mais difícil, que é a doutrina espírita, com consequência o cristianismo também, a doutrina espírita esclarece muito bem o que Jesus veio comunicar. Mas isso é o troço mais simples. A clareza da doutrina espírita, ela simplifica muita coisa para a gente. O duro é exatamente sair desse conhecimento teórico e colocar aquilo em prática. Então, por exemplo, num convívio social, que é bem parecido com essa posição das bodas, te convidam para uma festa. Então, tem aquelas pessoas que chegam na festa, parece que ela é a dona da festa. Quer dizer, ela não tem um mínimo senso, que aí é até um problema de educação básica, de você se comportar na casa do outro. Quer dizer, tem pessoas que não conseguem, de maneira nenhuma, entrar na casa do outro e, por exemplo, ir lá na geladeira e pegar, se servir. Aí tem aquele 880, né? Tem pessoas que a gente considera, são amigos, que seriam aqueles que a gente convidou lá para os primeiros lugares, e que até para o bem-estar nosso, quando recebe uma visita, chega a pessoa e fala assim, fica à vontade, faz. Para quê? Para não te incomodar também. Porque o outro extremo também é desagradável, a pessoa ficar com muita cerimônia. Por quê? Porque aí, ao invés de você ter o prazer daquela visita, você vai acabar o dia extenuado e não vai aproveitar nem a companhia da pessoa. Seria mais ou menos aquele negócio do Marta e Maria, né?
Mas ficar lá fazendo um monte de coisa, e a companhia mesmo, o papo, as coisas que poderiam surgir em decorrência daquele convívio, a gente não aproveita. Então, os extremos são muito ruins. Então, o mesmo desprazer que daria uma pessoa, ao convidada para sua casa, chegar e tomar uma liberdade exagerada de não ter o senso do limite daquele comportamento, também é ruim. A pessoa que chega e fica lá, se você não for lá e dar um copo d'água à pessoa, a pessoa morre de sede. Se for no almoço, se você não servir, a pessoa morre de fome. Então, aquela pessoa extremamente tímida. Então, qual a postura que nós temos que ter? Esse é o convite que Hamed faz. O problema é o seguinte, tem que se situar. Então, ele pega no primeiro trecho aqui que a gente pegou, ele faz um questionamento para nós, na verdade, 2. Ele fala assim, será que o lugar que ocupas hoje é teu mesmo? Ou influências externas te levam a direções antagônicas, de acordo com o modo de pensar e agir? Tens escutado a voz da alma, que é Deus em ti, ou escancarado teus ouvidos às opiniões e conceitos dos outros? Então, aí que é legal. Essa visão do espírito seria, por exemplo, se a palestra fosse em cima dessa citação do Evangelho. Eu chegaria aqui e tentaria dar uma aplicação a isso. Ele já norteou nessa palavra dele o que a gente pode abordar. Então ele amplia aquele conceito, primeiro, para nós realmente nos reconhecermos dentro daquelas posições, que ao ir a qualquer lugar, será que eu estou com uma postura adequada ao que eu represento ali? Vou dar um exemplo no campo profissional. Eu tive uma época, assim que eu me formei, que eu trabalhei com um amigo meu, que era engenheiro, e eu trabalhei como operário dele. Mas nós éramos muito amigos. Eu tinha mais ou menos uns 23 anos, e eu já conhecia ele há muito tempo. Que eu, por incrível que pareça agora, eu sempre joguei futebol de salão desde guri, em time, eu jogava com ele. Mas ele era casado já tinha, era assim, uma geração acima da minha, uma meia geração. Porque eu jogava no juvenil, ele jogava no amador, e depois a gente começou a jogar junto, fiquei muito amigo dele. E eu fui trabalhar com ele. E nesse mesmo local tinha uma pessoa que era minha amiga, mas que não era amiga dele, que era contratado também. Aí o que acontecia? A intimidade que ele tinha comigo, ele não tinha com a outra pessoa. Só que a outra pessoa se colocava assim de uma maneira inadequada. Eu ficava até com vergonha, porque eu tinha um senso de colocação ali, de não me colocar ali como amigo dele, ali eu era funcionário dele. Então eu ficava cheio de dedos, como a gente costuma falar, para não colocar ele em situação inadequada. Já esse outro rapaz que era meu amigo e não era amigo dele, era muito pelo contrário. Ele mostrava para as pessoas até que ele tinha uma intimidade com esse rapaz que ele não tinha. Então o que aquilo provocou? Uma situação assim profundamente constrangedora, a ponto de um dia ele me chamar e falar, Paulo, eu não estou aguentando mais o fulano, porque ele se coloca de uma maneira inadequada. Então ali, no ambiente profissional, é isso. É muito difícil você trabalhar com pessoas conhecidas. Por quê? Porque você tem uma intimidade com a pessoa fora dali. Só que no trabalho, você imagina, você chefia um grupo de pessoas. Ali, para o bem do segmento, de tudo, não interessa o negócio que for, não interessa o tipo de trabalho que seja. Um trabalho de equipe, qualquer que você imaginar, você não pode ter tratamento diferenciado. Pelo menos em relação à amizade. É claro que o que é o mais lógico? É nos aproximarmos do comportamento, que a gente sabe que existe no plano espiritual. Não tem carteirada, não tem quem é conhecido do outro e não é. Ali vale o mérito. Então, qualquer diferenciamento de tratamento tem que ser pelo mérito. Senão, o que acontece?
Você imagina você fazendo parte desse grupo, aí como eu sou amigo dele, eu trato ele de maneira diferente de vocês. Acaba com qualquer equipe. Então isso é uma postura inadequada no ambiente profissional. No ambiente familiar, no ambiente social, cabe muito bem aquela colocação da boda, que é você ir numa festa, você ir em algum lugar convidado, e você ali extrapolar o nível de intimidade que você tenha com o outro. Se nós formos olhar isso tudo, nós vamos entender uma coisa. Primeiro, o mais básico, que é o natural para todo mundo, independente da religião, que é a educação. Então, a maioria de nós foi educado da maneira de respeitar o outro. Hoje em dia, e aí a culpa também é nossa, porque como filhos nós fomos educados assim. Como pais, talvez, aí cada um tem o seu motivo, nós tenhamos largado um pouco a rédea, e hoje a gente não vê um respeito. Não é aquele negócio de chamar de senhor, ou qualquer coisa não, mas é a maneira. Você hoje vê comportamentos de jovens inadequados, principalmente com pessoas de mais idade. Então você não vê, dificilmente você vê hoje uma condução, entrar, por exemplo, uma gestante e alguém levantar e dar lugar. O que você observa mais, principalmente no metrô e no trem, eu não sei, parece que naquele ar-condicionado tem algum sonífero. Os caras entram, sentam, basta entrar um idoso ou uma gestante, o cara até ronca. O cara debruça e ronca. Quer dizer, todo mundo finge que está dormindo. E pior, muitos sentados nos locais que são separados para idosos e ou gestantes. O que é isso? Você vai ver, além de falta de educação, que é o básico, vamos olhar o conhecimento espírita. Orgulho. Por isso que os espíritos falam para nós, todos os vícios, os males da humanidade, é o orgulho e o egoísmo. Por que a gente fala que esse orgulho que está por trás? Porque se eu estou ali, em detrimento a dar o lugar para alguém, eu estou achando que eu mereço mais do que aquela pessoa. Quer dizer, eu estou dando mais valor a mim do que aquela pessoa. Eu estou achando que eu sou melhor do que ela. Eu tenho direito. Ele não tem. Então, o princípio do relacionamento, por isso que quando Jesus resumiu lá, perguntaram para ele quais os mandamentos mais importantes, ele colocou 2 simples de entender. Amar a Deus sobre todas as coisas. Que seria o quê? Reconhecer a paternidade divina e, por tabela, reconhecer a lei e seguir. E o outro, assim, amar o próximo como a si mesmo. Ainda mandou outro, o cara perguntou qual é mais importante, não, ainda te digo outro, esse. Ainda explicou, é fazer ao outro tudo aquilo que eu quisesse que o outro fizesse comigo. Então, nessa hora, simplifica. Por quê? Porque a dor que dói em você, dói em mim. Se eu trocar de lugar, eu vou entender a tua dor. E aí eu vou ter que agir corretamente. Mas não acontece isso. E não acontece por quê? Porque eu acho que eu tenho mais direito do que você. Aí é orgulho. Aí é eu exacerbar a minha importância diante de uma situação. Às vezes a gente fica preocupado e fala assim, transformação moral. E o que eu vou fazer? São coisas simples. Vê lá a parábola dos talentos. Vê toda a didática do Cristo, quando ele fala assim, às vezes você está preocupado em fazer grandes coisas. Tu não consegue fazer isso, tu quer fazer o grandão? Então vamos ser responsáveis nas pequenas coisas para que nós recebamos tarefas mais complexas. A mesma coisa é isso, as pessoas querem salvar o mundo. Todo mundo deve conhecer essa história, se não for por si só, que pronunciou essas palavras que eu vou dizer, agora alguém falou para você, eu queria tanto ganhar na loteria, que eu tiraria as crianças da rua, eu abriria asilo, ajudaria o centro. Estou com a garganta doendo. E os espíritos falam assim, será? A pessoa fala isso. Será que ajudaria? Será que daria? No final das contas, pulo 0, cai mais 1, 9 fora.
vai dar uma merrequinha e vai gastar o resto. Que os espíritos falam assim, todo mundo que fala isso, os espíritos questionam, tudo bem, seria lícito? Mas será que a pessoa está pensando isso mesmo? Ela está se colocando com essa disposição? Então a pessoa espera, quer tirar as crianças da rua, ela quer ganhar uma fortuna para tirar as crianças da rua. Vocês já viram a lei da probabilidade de, por exemplo, ganhar nessa loteria? Se a gente parasse para pensar a probabilidade de ganhar, a gente não jogaria. Eu já entendi isso. Eu ganho toda semana aquilo que eu iria jogar. É uma questão de matemática. Mas aí o que o nosso ego fala? Mas um sempre ganha. Esse um pode ser eu. Realmente, cada qual que sou cada qual. Mas isso é muito difícil. Mas o que eu posso fazer então? Eu vou esperar eu ganhar na loteria, ou ganhar uma herança, ou achar uma mala de dinheiro sem dono, para poder ajudar alguém? Simples. Toda instituição que se preza tem um trabalho de assistência social. Então chega nos responsáveis da casa, olha, eu queria ajudar no trabalho de assistência social. E olha que legal, não precisa nem ter dinheiro. Mas não tenho dinheiro para dar não, mas eu tenho o meu tempo. A pessoa vai lá, se enganja numa tarefa e é útil. E vai seguir aquilo ali. Quer dizer, não precisa, faz primeiro uma coisa pequena. Mas esse negócio que o pessoal fala lá, disca para isso, bota não sei aonde, doa para não sei aonde. Depois de algum tempo a gente vê que acharam aquelas doações lá na casa de alguém, ou acharam no galpão, ninguém distribuiu, ou o cara desviou a grana. Não faz isso, eu não faço. Eu faço para quem? Para a instituição que eu confio. Porque não pode ser para aliviar a consciência. Para aliviar a consciência, tu disca para qualquer número que ele anuncia e faz uma doação, tu alivia a consciência, entre aspas. Mas se você realmente quer dar um fim útil, tu vai lá e se interessa pela instituição que você quer ajudar, vai lá ver como é que é o trabalho, vai ver se o trabalho é sério, vai ver se realmente aqueles donativos vão ser direcionados para as pessoas que precisam. E aí você dá com consciência. Aí é ajudar. Não é para aliviar a consciência, é dar conscientemente para ajudar o próximo. E aí vale aquela regra. Se eu estivesse naquela situação, eu gostaria que alguém me ajudasse. Então, é uma questão de você se situar dentro desse contexto e falar, não, vou fazer as coisas que eu posso fazer. E a transformação maior, ela acontece assim, tijolinho por tijolinho. Kardec e os espíritos já falaram isso há muito tempo, na época da codificação. A natureza não dá saltos. Quer dizer o quê? Não adianta, eu não construo uma edificação começando pelo teto. Eu tenho que começar pelo alicerce, pela base, de baixo para cima, devagarzinho para não fazer besteira. E os passos firmes. Então, com essa condição, a gente tem um leque de ideias a desenvolver, baseado nessa colocação do espírito, no sentido de que, primeiro, eu me entender dentro daquele contexto e me dar o valor que eu realmente tenha. Não me enxergar maior do que eu sou. E o outro extremo, que aí ele coloca e alarga essa ideia, ele fala assim, mas vê também, que uma coisa é você escutar a si mesmo e escutar as intuições. Isso no campo profissional, principalmente, para os jovens de hoje, principalmente, isso é muito importante. E o conhecimento espírita está aí para ser aplicado na prática. O espírita não sabe que existe uma programação reencarnatória? A gente sabe, não sabe? E a programação reencarnatória é o quê? É um planejamento, não é um determinismo. Então ela é planejada, e planejamento é algo que eu espero que aconteça, eu planejo, mas não sei se isso vai acontecer, vai depender das pessoas que estão envolvidas nessas atividades aquilo acontecer. E o envolvimento aí, no caso, sou eu. É o meu planejamento reencarnatório. E nesse ponto de
de planejamento reencarnatório, tem alguns pontos ligados à vida material que são, tipo, combinados antes de reencarnar. O país que eu vou nascer, a cidade, o tipo de trabalho que eu vou exercer, o tipo de profissão, em que meio eu vou estar envolvido profissionalmente, a família, a gente já falou, os passos religiosos, aquele negócio, vou ser pai ou mãe, vou ter paternidade ou não, e por aí vai. Nenhum acontecimento da vida moral é planejada, porque senão não teria livre-arbítrio. Mas esses pontos são, como se fosse assim, são os pontos mais definidos de uma viagem. É como se eu fosse viajar, vou para a Bahia. Eu vou sair daqui no tal dia, vou parar em tal e tal lugar. Vou me hospedar no lugar tal. Mas, o que eu vou fazer quando chegar lá? Não sei. Aí eu vou decidir lá na hora. Mas os pontos principais vão estar definidos. Então, de repente, esse escutar Deus, escutar a intuição, perceber-se a si mesmo, é você tentar entender qual é o teu papel nessa peça. O espírito ator está desempenhando o papel. E para eu ter um bom desempenho, o mínimo que eu devo fazer é estudar o papel, entender ele para poder exercer. Então, de repente, vamos dar alguns exemplos de que a falta de conhecimento ou eu não querer, porque às vezes a pessoa conhece, por exemplo, o espírita conhece, mas às vezes não liga para isso, não dá a devida importância. Então nós observamos às vezes o seguinte, escolher a profissão. Na nossa geração isso acontecia também, mas agora muito mais. Aquela indefinição. Então às vezes a pessoa tem uma tendência, que é aquela voz interior que ele fala ali, que você escuta, poxa, eu gosto de dar aula, vamos falar isso que é mais simples de entender. Pô, eu tenho ideal, eu gosto de dar aula, me sinto bem. Então isso já é uma característica do espírito, isso quer dizer que você programou mais ou menos aquela área ali. Mas aí tu escuta um, escuta outro, quê? Ih, mas dá aula? Ih, o professor morre de fome. O salário, ó, os Chico Anísio já falavam naquele personagem dele, salário, ó. Mas você vê, o bom professor, o professor que trabalha com amor, pergunta a ele se ele quer largar. Não larga. Dá valor àquilo. E muitos são bons e ganham bem. Porque são bons. E são bons porque gostam daquilo que faz. Aí, às vezes, você poderia ter um professor que, por esse planejamento, estaria feliz da vida, porque, inconscientemente, o espírito saberia, o espírito sabe conscientemente, mas eu, como ator naquele momento, eu estaria inconscientemente satisfeito, porque eu tinha certeza de estar cumprindo o meu papel. Aí alguém veio, não, tu tem que escolher algo que dá mais dinheiro. Tudo bem. Aí o cara entra para o ramo financeiro. Vai ficar cheio de dinheiro. Não digo tanto, não vamos botar exagerar para ficar mais. Assim, mas ficaria a pessoa ganhando razoavelmente bem, mas extremamente infeliz e estressado. Aí o cara vai se sentir bem aonde? Se ele der sorte e estiver dentro de um centro espírita, ele vai começar a dar as aulinhas dentro do centro e vai ser, como o nego fala, a cachaçinha dele, né? Vai ser aquilo que sustenta ele como ideal. Por quê? Porque no fundo, ele como espírito, ele gosta daquela atividade. E aí ele fica, como a gente diz, igual pinto no lixo ali, satisfeito da vida. Mas profissionalmente, você vai ter um profissional frustrado. Uma outra coisa, isso é pelo dinheiro, nessa visão que alguém vai e você cede e faz aquilo. Engraçado que muitas vezes a gente observa assim, o cara foge daquilo, aí acaba dando aula no centro. E deveria dar graças a Deus por isso, que aquilo vai sustentar ele, porque vai alimentar a alma. E quanto ao trabalho, o cara vai ser um cara estressado, insatisfeito, porque não vai estar fazendo o que gosta.
Aí você vai falar assim, então eu tenho que escolher, na hora de escolher a profissão, aquela que não dá dinheiro nenhum para morrer de fome? Não, tem um meio termo, nem 8 nem 80, a gente não falou? Que os extremos são ruins. Pega algo mais aproximado àquilo que você sente e que você tem uma remuneração mais ou menos, que não precise morrer de fome. E você vai seguindo. Mas qual é a lógica aí? É você seguir a tua intuição, o conheça-te a ti mesmo, é o quê? É remeter a pessoa a entrar em contato consigo mesmo e perceber o seu papel nessa situação toda. E perceber a programação reencarnatória faz parte disso. É você seguir. Uma vez o espírito de Inácio Bittencourt, que é o espírito que trabalha com a gente lá no Medicina Espiritual, ele falou para a gente assim, que a depressão é a doença da moda, né? Já há algum tempo. Então ele falou um negócio interessante, que alguns motivos de depressão, sabe quais são? Que nós desdobramos todo dia à noite, não é isso? Saímos do corpo. E se a gente tiver juízo e orar antes de dormir, não fizer muita besteira, nós vamos encontrar com os nossos amigos espirituais, com os protetores, com o pessoal que deu aval lá na nossa reencarnação. E aí tem um tipo de uma conversinha ao pé do ouvido. E quando a gente está saindo muito do rumo, o pessoal vai lá e dá uma puxadinha na nossa orelha, com todo amor, mas dá. Tipo, bicho, olha só, olha aqui o que tu programou para fazer, e olha o que tu está fazendo. O roteiro daqui, tu está indo por um atalho que pode não ter volta. E eu volto para o corpo no dia seguinte. Eu posso acordar alegre, ou posso acordar com aquele negócio aqui, com uma tristezazinha, que eu não sei o que é. Mas eu já vou avisando que ele avisou para a gente. A maioria das pessoas que tem depressão, e não é algo mais palpável materialmente, pode ser isso. O espírito tem consciência de não estar fazendo o que deveria fazer. E isso causa depressão nele. Ele como espírito. Não são todos os casos. Nós estamos falando que ele falou para a gente que muitos dos casos, aqueles que não são detectáveis, que o médico vai lá, né, faz análise, vai todo mundo... Não tem motivo. O motivo é aquele lá no fundo, que ele conscientemente ele não sabe, mas o espírito sabe. E isso dá a depressão. Então é a insatisfação entre o que eu deveria fazer e o que eu faço. Isso, de uma maneira geral, também pode ser, por exemplo, nós que temos o conhecimento da lei. O que acontece quando a gente sai da linha? A consciência não pesa? Não fica aquele mal-estar? Só que esse a gente está vendo e sabe por quê. O motivo é o mesmo, só que as pessoas, a pessoa não sabe. E inconscientemente ela entra naquela depressão. E se a gente for procurar, é uma insatisfação do espírito com aquilo que ele está fazendo em qualquer aspecto. Então, o indivíduo, às vezes, vai escolher algo. Então, o Hamed está falando para a gente assim, ó, escuta, tenta perceber qual é o teu papel e se encaixa ali. Agora, o outro aspecto é, de repente, você está dando muito ouvido aos outros e está apagando isso que você percebe. Um outro exemplo que na vida profissional se reflete muito. Uma família, um pai médico ou dentista. Isso acontece muito mais do que a gente imagina. Aí o filho, às vezes o filho quer ser músico, quer ser jogador de futebol, quer ser arquiteto, quer ser lá o que ele quiser. Aí o pai, não, olha só, tem que ser médico ou dentista para aproveitar minha clientela. Você vai prosseguir. Aqui, está tudo aqui, já arrumei, está tudo legal. Olha só, compara a qualidade, não é só de médicos, não. Olha para todo o ramo profissional. Hoje, mesmo com a tecnologia que a gente tem, e o médico, é muito palpável isso. Porque a tecnologia na medicina, isso assim, cresceu de uma maneira enorme.
Mas compara esse médico de hoje com aquele médico que você lembra, que não tinha esses instrumentos nenhum, mas que chegava e olhava para você. O que tu está sentindo? Isso. Eu passei por essa experiência umas 2 vezes. Que eu, quando fico lembrando isso, e essas comparações, é inevitável. Quando você fala de doutrina espírita, e você quer trazer as coisas para o prático, para o real, são essas experiências que você conta. Eu tinha 11 anos, eu operei o apêndice. Eu lembro que o médico estava num sábado à noite, eu estava na casa da minha tia, engraçado como é que isso marca. Minha mãe estava assim, eu deitado, ele meteu a mão sem instrumento nenhum. Foi apalpando, e chegou para minha mãe e falou assim: Maria, bota compressa a noite toda. Se não parar a dor, a gente opera amanhã de manhã, que é apêndice. Sem nenhum instrumento, sem nenhum exame. Olha só. Realmente, no dia seguinte, não passou a dor, e nem passou esse barulho. O cara foi lá me operar. Só que tinha falecido uma amiga da família. E o pessoal foi ao enterro primeiro. Eles me levaram para operar 12:30 e pouco. Ele ficou um tempo, ele me contou depois, ficou com peso na consciência da raça, porque quando ele tirou meu apêndice, supurou. Aí ele ficou pensando: caramba, se a gente demora mais um pouco, se estouraria lá dentro, uma infecção geral. E ele ficou com aquilo, e a gente ali, de um sábado para domingo, foi isso. Ele só fez o toque, sem instrumento nenhum, sem exame nenhum. E depois, aí eu já tinha uns 17, eu não me esqueço disso também, ele estava almoçando, eu com uma dor aqui danada, e meu pai achando que era aquela dor que a gente fala de jogar futebol, que a gente botava aquele raminho aqui, e tem um nome que dá, realmente não pode falar aqui, que nem eu chamava que era dor, né? Aí, eu estava em casa torto, já não tinha mais condição de ficar ali. Esperei meu pai chegar para levar lá no médico. Aí levou, eu lembro que ele andava assim, eu andava atrás torto. Ele: agora, menino, deixa de ser frouxo. E eu lá não aguentava mais. Depois que crise renal, que ele foi ver quem era, aí o pessoal fala comparável à dor do parto. Cara. E ele lá: vamos, seu frouxo. Eu andava e eu lá atrás, assim, torto. Olha, ele estava sentado assim, onde ela está na mesa, almoçando. Eu cheguei ali, da distância que ele estava, ele perguntou assim: e aí, Paulo, o que houve? Pô, estou com uma dor aqui danada. Ele disse assim: ó, a urina está saindo escura? Tá. Está sentindo dor aqui assim, assado? Tô. Ele falou assim: bem-vindo ao Clube dos Renais. No papel de pão, que naquele tempo era aquele papel de pão que estava enrolado num pão, ele cortou um pedaço, passou baralginho na veia, vai ali embaixo na farmácia e toma. Ele nem me encostou. Por quê? A medicina, ele gostava daquilo que fazia. Engraçado, eu não ia falar isso não, mas agora lembrei. Os 2 filhos dele se formaram em medicina. Sabem em que eles trabalham hoje? São donos de agência de automóvel. Grande. Eles saíram a tempo. Eles viram que não era aquilo que eles queriam. Os 2 já tinham se formado. Um casal. Ele começou com esse negócio, cresceu muito, a irmã foi ajudar, ficou os 2. Pode ver, os 2 médicos, donos de uma agência de automóvel. Interessante, né? Melhor do que ser um mau médico. Eu tive um problema no pé, que um companheiro de futebol, eu chutei o chão numa jogada lá, o cara achou que era cãibra. Sabe aquele negócio que o cara pega o teu pé e faz assim? Eu tinha chutado o chão. Estava uma dorzinha só nesse dedo maior. Aí ele pega e faz assim, ó. Quando ele fez assim, ele fez uma fissura aqui. Troço difícil de acontecer. Fui no ortopedista. Era uma menina. Uma mulher. Mas não tem nada a ver com ser mulher ou homem. Mas a profissional era uma mulher. Mandou tirar uma radiografia. E como é que se arrumou isso? Eu expliquei a ela mais ou menos. Ela ficou em dúvida, sabe o que ela fez? Até o rapaz que tira a ultrassonografia, o cara não aguentou, começou a rir. Ela mandou tirar do pé direito para comparar com o esquerdo.
que é isso? Olha, fez o curso provavelmente por fazer. Não tem aquele, como a gente diz, o elan do médico. Hoje tu entra para o médico te atender, não olha nem para a tua cara. O próximo. Toma isso. Nem olha para a tua cara. É um número. Isso é proveniente exatamente do desvio. O cara não quer ser. Mesma coisa na engenharia, na arquitetura. O cara vai fazer aquilo sem amor, aí você tem maus profissionais. Por quê? Não escutaram a voz interior. Seguiram o que a sociedade impõe. Não, tem que ter uma profissão que ganhe dinheiro. Então, ganhar dinheiro ali passou a ser mais importante do que fazer corretamente a atividade. Então, você vê, num mundo em que nós, como sociedade, forçamos a pessoa a ser vencedor, entre aspas, e o ser vencedor é ter sucesso material, não importa o quanto canalha o cara seja. Olha só, os espíritos já falam isso no Evangelho, quando fala assim, ó, vocês cansam de abrir tapete vermelho para pessoas com comportamento totalmente inadequado e barram para entrar na sua casa pessoas humildes e extremamente honestas. Não são com essas palavras. Mas o que ele diz para a gente é isso. Por quê? A sociedade nossa está estimulando essa competição pelo bem material, pelo poder, e exalta isso. Aí o que a gente quer como resultado? Não vai achar que vai virar planeta de regeneração quando virar o calendário. Isso é besteira. Não vai virar. Isso não ocorre. A transformação física do planeta é uma coisa, a transformação moral é outra. A moral depende da gente. Lembra que nós falamos lá? Não tem determinismo. Todo mundo que se apressou em botar data em alguma modificação moral, pode ver aí. Ia virar em 2000, aí já estão falando que é 2012, aí já transferiu para 2019 e vai ficar transferindo. Até um dia que vai acertar, que vai acontecer. Mas não vai acertar por conta de previsão, disso, aquilo, outro. Só quando a gente meter a mão na massa e começar a tentar por esses mínimos detalhes. Porque o reconhecer-se, que o remédio coloca ali, ele é importante em tudo. Porque, olha só, qual a diferença entre uma pessoa que, quando sai de casa para ir trabalhar, passa pelo porteiro, por exemplo, do prédio e nem olha para a cara dele? Chega no trabalho, também não olha para a cara de alguém. E se falar alguma coisa, eu não digo. E vai. Daquela pessoa que sai e fala, pô, bom dia, tudo bem? Como é que foi? Dormiu bem? Tá legal? Como é que está a família? Vai embora. Chega no trabalho, fala com todo mundo, sem... Como é que a gente vai falar? Sem aquela formalidade que só quem dá é quem quer tê-la. Não estou falando em falta de hierarquia, não estou falando de falta de postura. Estou dizendo o seguinte, é você querer aparentar mais do que você é. Então você procura manter as pessoas à distância e procura mostrar para elas que você é mais do que elas. Então essa pessoa não conversa com ninguém. Eu já fui em lugares, por exemplo, no México, na empresa que eu trabalhava, no México, esse negócio de hierarquia era um troço impressionante. Eles não falavam com os subordinados. O pessoal que trabalhava no restaurante, no refeitório, não falava. Nós descobrimos isso, porque era um grupo da América Latina que estava lá, e brasileiro, vocês sabem como é que é. Brasileiro entra num lugar, ainda mais na cozinha, no refeitório, pode fez logo amizade com o pessoal, e jogava futebol uma vez por semana. Aí nós começamos a observar que quando a gente ia para lá, a gente, pô, e aí, como é que tá? Vai ter o futebol, vai ter isso, serviu a gente bem. A gente começou a reparar, ninguém de lá conversava com as pessoas, com esses operários mais humildes. Com mulher, nós tínhamos uma pessoa na nossa equipe que era mexicana e era sexo feminino.
O chefe dela não olhava para a cara dela. Ela era uma engenheira. Tu vê, engenheira de manutenção. Quer dizer, um pessoal com comportamento extremamente machista e com uma hierarquia exagerada, que aquilo não é respeito. Sabe aquele negócio do impor temor? Se impor por medo. Não é respeito. Esse cara não vai ter uma equipe que trabalhe corretamente, porque quando ele virar as costas, o nego vai fazer o que deve fazer. É a mesma coisa da lei de Deus. A didática, a diferença da didática do temor quanto da educação. Então, esse tipo de postura a pessoa tem quando ela se acha melhor do que o outro. E um outro negócio interessante que ele coloca aqui, que muita gente confunde. Eu vou pegar aqui para a gente usar o texto dele. Ele fala assim, ó, sobre a humildade. No exame da máxima, todo aquele que se eleva será rebaixado, e todo aquele que se rebaixa será elevado, vale considerar que não é a postura de se rebaixar de forma exagerada e humilhante, que te poderá levar à conscientização plena de tua localização dentro de ti mesmo. Quer dizer, não é você se humilhar. Então, a pessoa, às vezes, não tem o sentido da palavra humildade. O que é humildade? Tudo bem, reconhecer os seus limites. Definição do dicionário é assim. Não, ser humilde é reconhecer os seus limites. Só que pela doutrina espírita, se você for aprofundar isso, você vê, tem que completar os seus limites inferiores e superiores. Exemplo, no quartel, que a gente tem hierarquia, você tem o capitão e tem um soldado lá. Vamos botar mais perto, um cabo e um soldado. O cabo chega para você, vai ali e varre. O cabo vai lá varrer. O fato dele varrer ali demonstra que ele é humilde. Por quê? Porque ele tem que fazer. Esse cara amanhã depois faz um curso, é um garoto novo, o outro tem uns 20 e pouco, já está lá há muito tempo, esse garoto novo faz um curso, vira subtenente lá, não sei das quantas. Meu amigo, aí que ele vai provar a humildade dele. Que é aquela velha máxima, quer conhecer o homem, dá poder a ele. Então, aquele negócio que todo mundo aqui já deve ter passado, aquele companheiro de trabalho, que quando estava no mesmo nível que você, tudo bem, subiu. Meu amigo, acabou. Acabou. Se puder te pisar, vai pisar. Por isso que o povo aumenta, mas não inventa. Fala lá, olha, dá poder que tu vê. Então, aquele cara ali, ele não era humilde. Ele estava contido pela limitação dele. Quer ver outro aspecto? Se eu não tenho nada, olha só, não estudei, não tenho conhecimento nenhum, não trabalho, não faço nada direito, eu tenho que ser humilde, né? Eu tenho motivo para não ser? Olha o tipo, vamos parar. Eu não tenho motivo para não ser humilde. Então você não pode olhar para a minha cara e falar assim, pô, Paulo é humilde. Não tem motivo nenhum. Apesar de que tem muita gente que não tem nada disso e não é humilde. Mas esse é tolo demais. Porque não enxerga um palmo diante do nariz. Mas aqueles casos que você vê, por exemplo, uma pessoa que tem as condições e sabe da sua condição e vai lá e mostra. Qual é o exemplo que a gente tem disso? Jesus. Ele podia tudo, não podia? E, no entanto, lavava o pé do outro. Tu imagina alguém hoje, uma autoridade, ter esse comportamento? Não é? Mas é a prova de que esse podia ter tudo. E ele foi lá, o sentido da palavra. Se rebaixou. Mas se rebaixou naquele sentido. Coitado, deixa esse cara pensar que ele é melhor do que eu. Então é uma postura que, se a pessoa tem condições, aí você pode dizer, esse é humilde. Por quê? Ele teria condições de exigir mais. E não exige, apesar de ter consciência. Então entra aí, mais uma vez, o conhecimento de si mesmo. Então a pessoa ela tem que ter a condição do limite dela, de tipo assim, isso aí eu não sei fazer. Se ele tiver esse simancol,
cara tiver, ele vai se mancar e não vai se meter a besta com o outro. E também o outro extremo. Ele tem que ter noção do que ele pode para ele demonstrar a real humildade. Porque aí você olha e fala assim, não, aquele cara ali tinha bala na agulha para fazer mais. E ele está ficando. É típico. Tem muito isso, a gente vê, por exemplo, no trânsito. Todo mundo aqui já deve ter visto isso. Ah, o cara parou, teve isso, aquilo. Sabe com quem está falando? Sabe com quem está falando? Tem até um e-mail rodando na internet aí, que quando o cara pergunta isso para o outro, você sabe com quem está falando? Aí o cara é um cara que dá treinamento de oratória e técnicas, é um consultor. Ele responde assim para o cara, você tem tempo? E lista uma série de coisas, ele começa a mostrar o planeta Terra, em relação ao que o planeta Terra é na galáxia, no universo, ele vai mostrando. Ou seja, o cara mostra, em outras palavras, que nós somos, não dá nem para botar aqui no dedo. Porque ele pega o planeta, ele joga o planeta Terra numa condição ínfima em relação à natureza, ao universo. E nós somos o que no planeta Terra? Um habitantezinho. Quer dizer, é uma condição de se enquadrar naquilo ali. Então nós temos que ter essa visão clara, dessa consciência de postura, para não fazer o quê? Papel ridículo. Porque a maioria desses casos, a pessoa que faz isso não nota. É interessante isso também, né? A pessoa faz, ela não consegue perceber o quanto ela está sendo inadequada. Por isso, aquela postura do Cristo, quando estava sendo crucificado, quase morrendo, o que ele falou? Pai, perdoa-os, eles não sabem o que fazem. Exatamente isso. Essas pessoas tanto não sabem o que fazem, que não se percebem. Elas fazem e não estão nem vendo. O outro troço. No ambiente de trabalho ou em qualquer lugar. Se você tem alguma posição de chefia, de qualquer coordenação, você não tem a noção exata de quando a pessoa está abaixo de você, quando ela está puxando o saco? Não é claro para você que aquilo não é sincero? A pessoa não percebe. A pessoa não percebe. É uma falta de conhecimento de si mesmo. É uma falta de se enquadrar nessa realidade que a Remédio está falando. Então, a postura, o que ele indica para nós, e ele encerra a mensagem falando isso, ele coloca aqui, ó, para que encontreis o teu lugar, é necessário que tenhas uma simplicidade lúcida, e o despojar de teus enganos e fantasias fará com que encontres autêntica humildade. A coisa mais difícil que tem é encontrar essa simplicidade lúcida. Por quê? O que ele chama de simplicidade lúcida? Porque às vezes nós queremos demonstrar uma simplicidade, uma postura que não temos ainda. E aquele soar falso. Então, o não complicar é muito difícil. Por exemplo, uma pessoa, isso acontece muito no meio espírita. Tem várias pessoas que vão fazer um estudo, aí fazem questão de fazer um estudo num nível que 80% da plateia não vai entender. Mas ele vendeu o peixe dele. Falou no nível que ele queria, deu o show dele. Então, a pessoa que pensa assim, eu estou falando do meio espírita, que nós temos conhecimento suficiente para não ter essa postura. Mas, tu vê como é que o orgulho, ele trabalha de maneira a cegar a gente. Porque isso é o ego. Então a pessoa está ali achando que o show é dela. E o objetivo é estudar. Nós estudarmos. Nós entendermos a mensagem que o Espírito está querendo passar. Não tem que inventar. Para inventar para quê?
Quando quer inventar, geralmente faz besteira. Então tem uma postura de querer se mostrar melhor do que o outro. Aí cai o cavalo. Isso acontece muito. A gente vai ter que falar, não tem como não falar nisso. Quando você esquece que o objetivo é o trabalho, quando você esquece, aí eu falo, na nossa seara, de médio de qualquer espécie, o médio de cura, o médio de psicografia, o médio que trabalha com a divulgação doutrinária, seja ela escrita, falada, de qualquer maneira. Esses médios não podem ver as suas tarefas de outro modo como se fosse trabalho. Se começar a querer olhar qualquer uma dessas tarefas como status, ladeira abaixo. É só olhar para os lados e ver o quanto de gente boa caiu e está caindo. Por quê? Porque se acha melhor como médium do que um Chico Xavier. Porque se acha melhor, chegou ao cúmulo disso, de um desconsiderar até Deus. Então tu vê o quanto chega o orgulho do homem. De desconsiderar Deus, cara, esse cara já fora de foco. Ou se colocar numa posição de importância maior do que qualquer coisa e diminuir o valor desse trabalho. E os espíritos sempre falam para nós, o espiritismo precisa de estaca, não de estrela. Quem se comporta como estrela é porque está vendo a tarefa não como um trabalho a ser cumprido, e sim uma posição que lhe dá status. Meu amigo, não tem cabimento. Vai falar que o doutor fulano de tal. Me desculpe, mas se eu tiver na minha casa espírita, na minha no sentido de que eu me considero da casa, e tiver dirigindo uma reunião, doutor fulano de tal, não, é fulano de tal, é espírita como qualquer um de nós, não tem título, não tem que ter título aqui. Para que isso? Para que o título? Para botar mais lenha na fogueira? Qual é o maior problema nosso? É exatamente o orgulho e o egoísmo. E você vai alimentar isso? Culpa, aí vamos dar o meia-culpa de nós que fazemos isso. Então, talvez pelo ranço milenar de nós endeusarmos aqueles que estão fazendo alguma coisa diferente do normal, que a gente achava sobrenatural, de elevar o pedestal de santos aqueles que simplesmente cumprem a lei de Deus. Olha só, a inversão de valores que a gente vê na sociedade. Mas também ainda bem que está virando manchete, o cara achar o dinheiro do outro e devolver. Porque até bem pouco tempo nem isso saía na manchete. Mas é uma inversão de valores. Tanto que o último aí falou assim, não fiz nada demais, eu fiz o que minha mãe me ensinou. Olha como isso não tem banco escolar, não tem nada, o cara não sabia nem falar direito. O cara foi lá entrevistar e falou assim, não, moço, não fiz nada demais, não. Eu só fiz o que minha mãe me ensinou. Minha mãe me ensinou o seguinte, o que não é meu não é para ficar comigo. Pronto, acabou. Simples assim. Não tem outra coisa mais drástica que isso. Mas, infelizmente, nós ainda estamos escorregando nessas imensas quantidades de cascas de banana que o pessoal coloca na nossa vida. Então, que nós não sejamos esses a colocar essas cascas de banana no chão e nem sejamos aqueles que adoram pisar na casca de banana. Então, a consciência de si, o se entender, vale para os dois lados. Tanto para supervalorização, que se o cara se entender errado, ele vai se supervalorizar, quanto para menos-valia. Porque também nós não podemos nos ver como os últimos seres do universo. Todos nós somos filhos de Deus, temos um amparo, por pior que nós sejamos, nós temos um amparo, temos um anjo de guarda, temos espíritos protetores que vão estar assim trabalhando com a gente. Então nós temos que ter confiança nesse amparo, confiança que podemos melhorar.
mas nunca nos colocarmos numa posição acima de ninguém. Para quê? Para a gente exatamente não ser convidado para ir lá para trás. Que Jesus nos abençoe. Tudo bem, sem problema. Querido Jesus, elevamos nossos pensamentos e nossos corações a Ti, para agradecer por essa noite de estudos, de mais uma vez ter tido contato com o Evangelho de Jesus, com a doutrina espírita. Pedimos, Senhor, que cada espírito amigo de cada um de nós possa trabalhar junto aos nossos corações e nossas mentes, para que possamos, Senhor, cumprir a parte mais difícil dessa tarefa, que é, após o entendimento, colocar em prática tudo aquilo que aprendemos na doutrina espírita. Permita também, Senhor, que tenhamos a força suficiente para aguentar toda essa insatisfação que porventura possamos ter, de ainda nos enxergar, não cumprindo totalmente essas leis, mas que nós tenhamos o amparo da nossa casa amiga, dos dirigentes espirituais dessa casa e de todos os espíritos amigos que se aproximam de nós. Que assim seja, Senhor. Graças a Deus. E é dessa forma, Senhor, que queremos te agradecer mais uma vez pela oportunidade de termos vindo à tua casa. Estamos felizes, porque por algum tempo juntos estivemos, recebendo os eflúvios de luz e de paz, provindo desses espíritos amigos que aqui estão tratando de nós. Agora, Senhor, já vamos retirar aos nossos lares. Por isso, eu peço a permissão aos nossos guias e protetores para estarmos encerrando a primeira parte de nossos trabalhos.